Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão. Você já sabe, né? Sempre de segunda a sexta, às 19 horas, uma conversa sobre o assunto do cotidiano que seja importante para você e para todos nós. E antes de começar, eu te peço, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos ao nosso assunto. Eu quero, logicamente, o seu comentário. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bom, Diogo? Felizmente, muitíssimo bem. Qual é o assunto de hoje? Hoje nós voltamos às eleições, Diogo, Já sei. Eleições americanas. Eleições americanas. Da Folha de São Eleições Paulo, americanas. Kamala e Trump seguem empatados com 48% a menos de 24 horas da eleição, diz a pesquisa. O levantamento diário da TIPP, plataforma com a pesquisa considerada a mais precisa do último ciclo pelo jornal americano The Washington Post, aponta um empate persistente. Desde 26 de outubro, os candidatos oscilam no máximo um ponto percentual das intenções de voto. É impressionante o que essas eleições estão emboladas, segundo as pesquisas, pelo menos. Eu me lembro, assim que a Kamala Harris saiu candidata, eu disse, não por torcida nem por nada, mas por impressão. Se tivesse escolhido George Clooney, acho que falamos aqui inclusive sobre isso, ele teria mais chances porque ela teria dificuldade. Passou coisa de 10 dias, ela cresceu bastante em arrecadação e intenção de votos. Eu me convenci que ela tinha muita viabilidade e disse daí, tudo me indica, ela vai acabar ganhando, porque o Trump não tem mais como crescer. Todo mundo já conhece ele. Quem vota, vota. Quem não vota, não vota. E ela poderia crescer. E a gente, nos últimos dias, inclusive hoje mesmo, eu tô vendo muitos artistas vindo em apoio a ela, né? Até o Mick Jagger postou hoje também. Mas eu me pergunto se eles trazem mais voto de verdade. Mas de 15 dias para cá, eu comecei a ter uma impressão diferente, porque as pesquisas vinham mostrando um crescimento do Trump e uma estagnação dela. Então eu até pensei, bom, ele ainda tinha algum teto para crescer e ela não. E nesse último fim de semana, o que eu senti de comentários sobre os comitês de campanha, Daniela, é que o dela voltou a se animar e o dele se mostrou preocupado. Mas as pesquisas continuam mostrando absoluto equilíbrio e eu acho que alguém que falar vai ser esse ou aquele que vai ganhar, logicamente vai acertar, mas terá chutado. Não consigo ver alguém que possa estar fazendo uma análise técnica, precisa, fundamentada e que possa dizer, não, vai ganhar este por isso, por aquilo, por aquilo. De tudo que eu ouvi, talvez o que mais me convenceu para algum lado foi que a Kamala tem muito mais dinheiro que o Trump nessa campanha e que ela poderia fazer um trabalho de boca de urna muito mais intenso, indo buscar pessoas para votar, coisa que aqui nos Estados Unidos não pode, mas que lá é absolutamente... Aqui no Brasil não pode, e lá nos Estados Unidos é absolutamente normal. As pessoas podem sim podem fazer praticamente qualquer coisa em busca do voto. Então podem buscar pessoas, podem dizer, você quer votar, quer que eu vá te buscar, ligue para o nosso comitê que nós vamos aí te buscar. Pode todas as coisas. Essa era uma das questões que eu queria trazer para vocês. Veja, eleição na terça-feira. Aqui no Brasil, a eleição é no domingo. Na sexta-feira, antes das eleições, as escolas fecham, porque as crianças não têm aula, porque as escolas têm que se preparar. Na segunda-feira, as escolas também não abrem, porque as escolas têm que se reorganizar. E lá, e a gente sabe, o domingo fica todo em função disso, né? Cheio de regras. Inclusive, essa questão de transportar eleitores ou não sempre dá confusão. É a compra de votos, não é compra de votos, mas tem que fazer o transporte gratuito, tal. Movimento, um monte de regras e de leis. E nos Estados Unidos, muito mais simples. E eu me pergunto se a gente não tem um excesso de regras e de leis que poderia dispensar e tornariam as nossas eleições até mais democráticas, mais livres e melhores. Quero ouvir sua opinião sobre isso. Estou muito curioso para saber o que você acha. Prefere o modelo brasileiro cheio de regras e definições e proteções ao eleitor e limitações ao candidato que, na minha percepção, na grande maioria das vezes, não funcionam bem? Ou um sistema mais livre, como o americano, ou você acha que o nosso sistema funciona bem? Deixa a sua opinião aqui. E a outra coisa que eu queria trazer, já que a gente não pode cravar quem vai ganhar, eu pelo menos não enxergo como possa, eu lanço aqui uma questão. Quem seria melhor para o Brasil?
Por que eu falo isso? A gente sabe que o brasileiro é, via de regra, mais conservador. Ele tende a, via de regra, ser um pouco mais Trump. Então eu escuto muitas pessoas dizerem isso, não todas, mas muitas pessoas dizerem que o Trump é mais conservador, etc. Muitos acham que ele é meio louco, desequilibrado e tal, mas dizem então que preferem ele. Mas eu não estou preocupado por esse lado. Não é em quem você votaria se fosse americano. Minha pergunta não é essa. Como brasileiro, quem você acha que vai ser melhor presidente se eleito para o Brasil? Essa é a dúvida que eu tenho. Quero ouvir a opinião das pessoas aí, Daniela, porque eu vejo o seguinte que me chama a atenção. Quando, na semana passada, o Trump começou a crescer nas pesquisas, a gente viu o dólar subindo de preço, o real caindo de preço. Tem outros fatores? Tem, mas foi muito instantânea isso aí. E vejo o Trump dizendo que ele vai encarecer as importações, especialmente de emergentes, ou seja, do Brasil. Então vai ficar um pouco mais difícil exportar para eles, segundo o Trump está dizendo. E que ele vai dificultar a entrada de estrangeiros. Brasileiros são estrangeiros nos Estados Unidos, tá certo? Essas são as questões que ele traz. E a Câmara não traz restrições a estrangeiros, a brasileiros, assim por diante. E aí que eu pergunto para você, quem é melhor para o Brasil? O Trump vai ser melhor para o Brasil ou a Câmara vai ser melhor para o Brasil? Não estou preocupado, insisto, com o que vai acontecer no cotidiano dos Estados Unidos. Essa é uma decisão deles, americanos. Eles vão escolher os caminhos que eles preferem. Mas, para nós, quem seria melhor? Eu fico com a impressão que seria a Câmara. Algumas pessoas dizem, mas o problema é que nas relações internacionais ela não vai ser tão firme e tão eficaz quanto o Trump. Pode ser. Agora, o Trump vai resolver as questões internacionais que não são diretamente ligadas a nós. Estou falando especificamente na região de Israel e na Ucrânia. Ele disse sempre que fosse ele o presidente, nem teriam começado as guerras. Mas ele nunca explicou, eu pelo menos não ouvi, não sei se você ouviu ele dizendo por que não teriam acontecido as guerras. E por que ele vai resolver esse assunto, que ele também não vi ele explicar por quê. Essas questões que eu deixo aqui na dúvida. E eu acho que ele se mostrou uma pessoa que, apesar de antes terem falado que ele é explosivo, que ele iria causar uma guerra nuclear e tudo mais, ele foi o único que foi lá e sentou para conversar, por exemplo, com o Kim Jong-un. Foi recebido na Coreia do Norte. Então, eu acho que ele pega um pouco desse histórico, né, vamos colocar assim, de eu sento para conversar e vou tentar colocar um pano quente, sabe? Sim, ele de fato, ele teve aquela conversa com Kim Jong-un, me chamou muito a atenção naquela época, Daniela. Eu falei, puxa, que bom. Eles vão fazer algum acordo que restrinja a corrida armamentista da Coreia do Norte, porque é um país que, se tiver com bomba atômica, etc., é um país muito perigoso. Agora, na prática, não aconteceu nada. Mas Coreia do eu Norte acho que seguiu para o quem mesmo vê de caminho. fora... Pode ser. E pode ser que ele consiga sentar aquela coisa para inglês ver. Pode ser, para inglês ver. Me deu um pouco a impressão de ser por aí. Mas essa é uma questão que fica a dúvida aí. De outro lado, vale dizer que, historicamente, os democratas, muitas vezes, têm sido menos incisivos nas relações internacionais. Uma crítica muito forte que se faz aos democratas é ao Obama, que, enquanto presidente, ele fez um acordo com o Irã que me parece nada bom o resultado que acabou trazendo. O Irã acabou se fortalecendo muito, chegando perto de uma bomba atômica e se tornando um país que ameaça fortemente Israel, por exemplo. Para mim, não tem dúvida que o Irã é o país que mais está por trás de tudo o que acontece. Estabilidade de uma região inteira, na verdade. Né? Então, essa é uma crítica aos democratas. Agora, outros dizem também que, então, os republicanos, nesse aspecto, relações internacionais, são mais incisivos, mais firmes, mais resolutivos. E outros, muitos dizem, mas o Trump não é exatamente um republicano, porque o republicano também é muito mais liberal, no nosso sentido brasileiro de ser, e não fica criando barreiras ao comércio exterior, como o Trump promete. Então, essa é a questão que eu queria trazer para você. Eu fico com a impressão que a Câmara seria menos ruim, vamos dizer assim, para o Brasil
do que o Trump. Acho que nenhum dos dois é o ideal como líder político, como outros que os Estados Unidos e outros países já tiveram. Mas é o que se tem, são os dois que tem, e nós temos que torcer, vamos dizer, por um ou por outro. Quero muito ouvir a sua opinião também sobre isso. E você já tem uma opinião? Qual você preferiria para o Brasil? Não tenho uma opinião formada, Diogo. Bom, já que a Daniela não tem, você tem que trazer a sua e depois a gente comenta. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, Daniela. Até amanhã.